Bom dia, pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos lá, repetir o videozinho aqui. Semana passada eu tentei fazer e tivemos problemas com o áudio. Assunto do vídeo é: em pleno 2020 ainda compensa, é viável você ter uma moto de alta cilindrada que tenha que tenha 20 anos? Compensa ainda nos dias de hoje, com as facilidades de financiamento, a vasta gama de opções que você tem hoje no mercado aí de motos novas? Compensa ainda você ter uma 1100 da Suzuki ou Kawasaki ou qualquer que seja? Eu vou estar explicando um pouquinho da minha no meu conceito, tá? Um pouquinho da minha experiência com essa moto aqui. E não é uma regra de fato, mas se ela, no meu modo de pensar, se ela compensa ou não, pelo menos pra mim. Essa moto aqui há muito que eu queria ter ela. Ela desde quando eu era garoto, era o meu sonho de consumo. Inclusive a cor que eu gosto muito dessa cor aqui. Essa cor aqui tem um grande significado para mim. Porém, a cor de Suzuki 1100 que eu mais gosto, não é segredo, é aquela 95, que ela é azul e branca, e ela é escrito 1100 embaixo de verde, vem com as rodas verdes. Mas eu gosto muito dessa daqui também. Não vejo muito dessa cor aqui não. Bom, vamos lá. Quando eu peguei essa moto aqui, eu paguei o preço de 12.500. O cara queria 16 mil. E aí nós entramos num processo de negociação. Ele queria vender ela muito porque ele tinha outras motos e ele não utilizava ela. E aí de 16 nós baixamos para 12,5. E só não conseguimos baixar mais o preço porque no dia a esposa dele estava junto. E a esposa dele interferiu bastante na negociação. Então eu acredito que se ela não tivesse lá, talvez teríamos fechado aí no valor de 10 mil, porque ele queria desfazer da moto. De primeira vista, eu percebi que essa moto, quando ele acelerava, a gente estava indo no cartório para fazer a transferência, né? E essa moto aqui foi afogando até lá. E aí peguei ela, levamos, né, para casa, tal. Eu fui buscar ela em Guarulhos. E quando eu cheguei aqui no bairro, ela começou a apresentar uma série de problemas. Nós levamos no mecânico. Ela tinha uma coisa que ela ficava desligando. Era o alarme. Tinha um alarme nela que estava ligado errado. Tiramos o alarme, parou esse problema de ficar desligando. O segundo problema, carburador. O carburador dela estava montado todo errado. Algumas boias furadas. O rapaz de quem eu comprei me deu 2 carburadores, o que veio na moto, né? E me deu um sobressalente para retirada de peça. Então ela estava com o que ele me deu, estava com o quarto corpo quebrado. Ele deixou cair no chão, quebrou. Então nós utilizamos as peças dele para montar o que está na moto. E ficou perfeito. Eu tive um gasto de R$600 para fazer isso. E o segundo problema era a suspensão dessa moto aqui estava ruim. Tinha vazado todo o gás, o nitrogênio. E eu gastei R$700 para a gente fazer o recondicionamento dessa peça. Então, ou seja, os gastos que eu tive com essa moto hoje, até hoje, são os R$600 do carburador e os 700 da suspensão. E teve um dia que eu passei num buraco com ela, estourou o retentor da frente, eu tive que trocar, mas foi o de menos. Então assim, o que eu pude perceber, se você pegar uma moto bem cuidada, você não vai ter grandes gastos não. Essa daqui eu peguei, hoje ela tá com 30.000 km, mas eu peguei ela com 20.795, rodado muito pouco. Mas também isso não significa muita coisa não. Mas ela tá muito íntegra, tá com o motor
não falha, não solta óleo, não fuma, nada disso. É uma moto que se você, eu sugiro quem for comprar primeiro dê uma volta, porque ela é extremamente cansativa, extremamente desconfortável. Ela tem uma posição, você vai com a perna muito recuada. E o problema não é nem você dos braços que vão lá na frente, né, do semiguidão que é lá embaixo. O problema reside na posição das pernas. Como eu sou aí, tenho 1,93 m, para mim é bastante doído. Talvez se você for um pouco mais baixo, não deva ter esse problema. Se você for proprietário de uma e tiver menos aí de 1,80 m, escreve aí nos comentários pra gente saber se ela é realmente confortável ou se para todos os tamanhos ela é desconfortável. Mais um item, consumo. É uma moto que tem uma concepção de 20 anos atrás. A gente tem que fazer uma breve avaliação de que 20 anos atrás a gasolina não era tão ruim como ela é hoje. Não digo ruim, mas não tinha tanta mistura de etanol no meio como tinha, né? Hoje você tem uma gasolina comum aí, é 27,5 de álcool no meio. Isso aqui é carburado. Numa moto de hoje, talvez não faça tanta diferença, mas numa moto carburada é mais complicado. O meu pai, como ele teve uma dessa daqui em 98, ele sempre me fala que na época ela fazia 17 km com 1 litro. Eu não duvido, devido à gasolina. E ele falou que às vezes ele ficava uma semana e meia sem ligar ela, e quando ele batia ela pegava na primeira. Ele falou que raramente batia no afogador, mas quando estava muito frio. Então o consumo dessa moto hoje vai ser bem puxado, mesmo que os carburadores estejam bem regulados. Devido à nossa gasolina, você vai conseguir aí, andando numa tocada tranquila, um máximo aí de 11,5, 12. Foi que eu consegui nessa moto aqui. Agora, se você puxar, vai cair para 8, 9. Então assim, devido às proporções dela, é um motor grande, pesada, o piloto é pesado, então há de se avaliar tudo isso. Então o consumo é mais ou menos isso. Você não vai ter muita discrepância de outros modelos antigos. Manutenção e peças você encontra, tá? Ali no Mercado Livre tem quase tudo. Numa concessionária da Suzuki vai ser meio complicado. Eu tentei a concessionária da Suzuki em Campinas e a maioria das peças eles te dão um prazo muito longo, e quando dá o prazo não encontraram a peça, entende? Então assim, é mais fácil você encontrar no Mercado Livre. E os preços não são baratos, tá? Eu tive um problema com no retentor da minha, como é que chama? Torneirinha de gasolina. E não existe esse retentor para vender. E aí nós tivemos que comprar uma torneira nova, R$890 com frete. Então assim, mesmo ela estando cuidada, hora ou outra vai dar problema em alguma coisa. O cara jogou em cima do motoqueiro. Então assim, mesmo estando cuidado, hora ou outra vai quebrar alguma coisinha. As peças não são baratas. As peças dessa moto aqui são muito mais caras, por exemplo, que as peças da Sete Galo. O prazo é grande e tem outro problema: mão de obra qualificada, mão de obra apta a mexer nessa moto aqui. Todo mundo fala assim, não, que eu conheço um mecânico ali, ele mexe com essas motos, o cara é bom, é não sei o que. Aí na maioria você leva lá, a moto sai pior do que entrou. Então assim, são pouquíssimas pessoas gabaritadas para mexer com a mecânica dessa moto. Eu digo isso por experiência própria. Eu já ouvi um monte de gente, não, leva lá porque fulano faz, fulano isso. E você leva lá, a moto fica ruim, o cara faz cagada e não admite. Então você vai ter que pensar nessa hipótese de ter um bom mecânico para mexer. Vai ter que pesquisar bastante, principalmente quando for comprar ela. Seria primordial você levar um mecânico para ele avaliar a moto.
para não acontecer com você de você comprar uma moto ruim. É uma moto que tem um motor muito forte, tá? Tem um torque, ela é extremamente bruta. Para vocês terem uma ideia, a Hayabusa não é tão bruta como essa. Não sei se é pelo fato de ser carburador, o que é, mas ela, você deu uma esticadinha, ela te joga para trás. Então assim, ela tem um motor muito forte, ela não é uma moto indicada para alguém que não tem experiência. Alguém que, por exemplo, para você ter uma ideia, eu já falei sobre isso, mas se você for inexperiente, assim, tiver experiência somente com moto pequena, você pilota uma Hayabusa. Você senta nela, engata as marchas, vai estranhar a posição, mas você pilota. Essa daqui você vai deixar morrer, perigoso deixar tombar, porque é outra concepção, ela é muito mais arisca. Essa moto esses dias ela estava com acelerador duro, eu fiz a lubrificação dos cabos de aceleração, aquela parte em cima do carburador. E o acelerador dela ficou muito macio, parecendo uma moto nova, porém ela ficou muito mais perigosa. Então qualquer aceleradinha que você dá assim, ela pula. Então são os cuidados básicos que você terá de ter. Se você quiser fazer uma pintura dela, esses adesivos aqui, a maioria muitos modelos você vai encontrar no Mercado Livre. Tem um pessoal que faz. Mas desse modelo aqui, por exemplo, 98, 99 eu não achei. É uma coisa que eu digo a todo mundo. Você tem que fazer uma avaliação do para que você quer a moto. É uma moto de final de semana. Porque veja bem, você vai pagar aí nessa moto aqui, se você pesquisar bastante, correr atrás, um modelo bom, você vai pagar uns 14, 15 mil no modelo para você não ter dor de cabeça. Ou se você tiver sorte como eu, menos. É uma moto que pro dia a dia pode esquecer, não é boa, tá? Se você precisar pegar o centro, em nenhum lugar muito movimentado, ela não esterce, ela cansa, ela esquenta. Então assim, pra cidade não é indicada. Ela é indicada pra isso aqui, ó, rodovia. Ela é desconfortável para quem pilota, como eu disse, mas o banco dela é bem macio. E o banco do garupa também, ele é largo, ele é bem macio. Então é questão de hábito. Depois que você pegar o hábito com ela, você acaba gostando. Mas de começo ela te machuca bastante, essa posição. A posição da perna vai muito recuada. Então assim, são coisas que você tem que ver. Você tem problema na coluna, tá tudo tranquilo, então. Mas é um senhor de um motor, é uma moto que anda muito. Tem um motor que até hoje aí, essas novas aí, respeita. Já aconteceu comigo, eu não caio nessa pilha, mas já aconteceu comigo de eu estar em rodovia e cara de Hornet fazer barulho, eu ia atrás, não dá, ó galera, na boa, assim não dá nem graça, não dá nem pra começar. Você não precisa de muita marcha não. Tô falando de uma moto nova, né? A Hornet tem 102 cavalos, é uma moto nova, injetada, tal. Essa daqui, meu, é um bichão chucro, duro, não tem nada de macio. Parece que tá pilotando um Landau sem direção hidráulica. E são 150, essa versão aqui 156 cavalos, assim, é muita força. Mas é isso aí. Eu acredito que para os dias de hoje tudo vai do que você quer. Para o meu uso, por exemplo, ela compensa e muito. Eu já pensei em vender ela por causa das outras motos, mas no final das contas eu acabo meio que desistindo. Eu acho que hoje é mais fácil eu vender a 7 Galo do que essa moto aqui. Outro fator importante, ela não tem grandes valores de mercado, então não é uma moto que, por exemplo, a 7 Galo, conforme ela envelhece, o preço eleva. Essa daqui na maioria dos casos a tendência é o preço a baixar, né? Não é uma moto que tem muita procura, não tem procura para roubo, entendeu? Então você vai andar com ela tranquilo.
Beleza, galera? Então assim, na minha concepção, em pleno 2020 compensa sim ter uma Suzuki 1100. Só dê uma procurada com cautela para você não comprar uma moto ruim, né? Uma moto ruim de motor, esse tipo de coisa, para você não ter maiores gastos. Que você vai gostar muito. E onde ela passa ainda, apesar da idade dela, ela chama muito atenção. Ela tem o jeitão daquelas esportivas, já está um pouco antiquado, né? Devido às motos novas, hoje é tudo linhas finas, né? Essa daqui é tudo bruta, é tudo grande, mas ela ainda chama atenção por onde ela passa. Beleza, galera? Então acho que é isso aí. Compensa sim, se você tiver disponibilidade para quando uma peça quebrar, você esperar para o conserto, esse tipo de coisa. Motoca é um clássico, né? Então vai e seja feliz. Tenho certeza que vocês vão gostar. E com bastante prudência, porque pra você se matar com isso aqui é fácil. Beleza, galera? É isso aí então. Dúvidas aí, escreve nos comentários, que eu não sou tão gabaritado para falar dessa moto a respeito de mecânica, esse tipo de coisa, mas eu tenho uma certa vivência com ela, então conheço um pouquinho dela, do comportamento dela, e no que eu puder ajudar aí, estarei à disposição. Beleza? Forte abraço a todos aí, tenham todos um bom dia. Valeu!